do Espírito Santo. Bom dia. Como Jair disse, eu me chamo Douglas, eu tenho 31 anos. Eu sou casado com uma das mulheres, ou a mulher mais bonita do mundo, que está sentada ali, naquela fileira, gravando essa pregação para a gente poder partilhar depois. A Daniele, a Dani, que também é pregadora. Nós viemos da cidade, de uma cidade que fica ali do lado de Cascavel, Cafelândia, onde nós moramos. Eu era de São Paulo, a Dani morava aqui em Cruzeiro do Oeste, alguns já devem nos conhecer, em virtude dos acampamentos que a gente tem costume de vir pregar aqui em Cianorte. E participamos do Ministério da Pregação na Arquidiocese de Cascavel, e do grupo de oração que acontece lá na igreja, na paróquia Nossa Senhora Consolata, todas as terças-feiras. Eu preciso dizer que é uma grande alegria estar aqui para fazer parte desse momento que eu tenho certeza, irmão, que será histórico na sua vida. Tudo aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus realiza, é e precisa ser sim um marco na nossa vida, precisa ser histórico. A gente precisa lembrar que o Jesus que atua hoje é o Jesus que andou nesta terra há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus, e a palavra de Deus diz isso em Hebreus capítulo 13, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Jesus curou ontem, Ele cura hoje. Se Jesus libertou ontem, Ele liberta hoje. Eu tenho certeza que Ele irá curar e que Ele irá libertar o seu coração nesse final de semana, amém? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, em João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Essa primeira reflexão que nós teremos nesta manhã será a cura interior como chave para a cura total. Repita comigo: a cura interior como chave para a cura total. João capítulo 8, versículo 1. Amém? Ou curso bíblico? Diz a palavra de Deus: dirigiu-se Jesus para a montanha, para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isto? Perguntavam-lhe a fim de pô-lo à prova e puderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Respondeu-lhe ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas bem forte a esta palavra. A cura interior como chave total, como chave para a cura total. Algumas considerações são importantes a respeito desse texto que nós acabamos de ler.
O texto diz que os escribas, os fariseus, foram até Jesus, levando uma mulher pega em adultério. E diziam que, de acordo com a lei, ela deveria ser apedrejada. Primeiro, quem são os escribas? Quem são os fariseus? Os escribas eram homens especialistas na palavra de Deus. Os fariseus eram homens que viviam a lei além do normal. Eram homens que seguiam 613 leis, que eram desdobramentos dos 10 mandamentos. Por que 613 leis? 6 mais 1 mais 3 é igual a 10. 613 leis que tinham uma ramificação a partir dos 10 mandamentos. Então, eram homens da lei, homens que levavam ao pé da letra. Por exemplo, Paulo, antes da sua conversão, era um fariseu. Para a gente ter ideia, e a gente sabe o que Paulo fazia com os cristãos, porque ele acreditava que aquilo que o cristianismo fazia, na sua origem, ia contra uma dessas leis. Então vão lá, os escribas, os fariseus, e dizem: olha Jesus, nós encontramos esta mulher pega em adultério, e a lei diz que ela deve ser apedrejada. De que lei eles estão falando? Estão falando da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E a palavra Torá significa em hebraico instrução, apontamento. Torá era o que regia a vida do povo, a religião judaica. De acordo com aquilo que rege a nossa vida, que rege a nossa religião, esta mulher precisa e deve ser apedrejada. Só que o texto diz para nós que, ao fazer isso, ao levar esta mulher para Jesus, eles queriam pegar Jesus. Era uma armadilha contra Jesus. E qual armadilha? Era a seguinte: se Jesus dissesse que ele era a favor da condenação daquela mulher, Jesus estaria indo de frente com o Império Romano. Por quê? Ainda que a lei, a Torá, dissesse que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada, neste momento aqui em que o texto foi escrito, né, nesse contexto, essa lei já não era mais aplicada. Ninguém mais morria apedrejado por conta disso. Na prática isso não acontecia mais. Outra coisa, os judeus estavam sob a jurisdição do Império Romano. Então, quem condenava e quem executava eram os governadores romanos. Se Jesus dissesse então que ele era a favor da condenação, o povo ia acusar Jesus do quê? De rebelde, de anarquista. Olha, Jesus é um perigo, viu, senhor governador romano? Então, vocês precisam fazer alguma coisa para deter este homem. Essa era a primeira armadilha. Se Jesus dissesse que era contrário à condenação, qual seria a acusação? De que Jesus estava indo contra as Sagradas Escrituras. E como alguém que diz que é o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, pode ser contrário à lei? Se Jesus era favorável, se Jesus era contra, ele caía numa armadilha. E cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, o que Jesus faz? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus escapa da armadilha e vence aqueles homens. Só que não foi por esse motivo que eu escolhi esse texto. Eu escolhi esse texto justamente para que a gente coloque uma lanterna, um holofote sobre a mulher adúltera e a sua atitude. Porque veja bem, imagine você, independentemente dela ser apedrejada ou não, a atitude que ela tem, mesmo depois que todo mundo vai embora, é muito curiosa.
ela é jogada no meio do povo, provavelmente com a cabeça baixa, e mesmo depois que todo mundo vai embora, ela permanece do mesmo jeito, caída com a cabeça baixa, a ponto de Jesus ter que virar para ela e dizer: mulher, não estou entendendo a sua atitude, você está caída no chão sentindo uma derrotada, alguém te condenou? A mulher responde: o que? Não, Senhor, eu te condenei? Também não. Então levanta, vai, não peques mais. Isso mostra para nós, meus queridos irmãos, a importância da cura interior. Por que essa mulher permaneceu cabisbaixa? Provavelmente porque ela mesmo dentro de si acreditava que ela merecia morrer. Talvez dentro dela ela pensava: não, eu mereço morrer, minha vida não vale nada, a minha vida não presta, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor, talvez eu deva morrer. Ela não esboçou nenhum sentimento. Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Você está num perigo eminente de morte, você está prestes a morrer e alguém te salva. Qual seria a sua atitude? Eu fico pensando a minha. Irmão, eu ia pular, eu ia abraçar Jesus, eu ia beijar, ele ia falar: ô barbudo charmosão, homem lindo, me salvou, Deus te abençoe. Não sei se dá para falar assim com Jesus, né? Que ele é Deus, né? Ser uma pessoa da sua trindade, tá? Mas o cabelo lindo que shampoo que você está usando aí, essa barba muito bem feita, onde que é o barbeador que você está indo, Jesus? Eu ia ficar besta, ia falar coisa nada com nada, porque acabei de ser livre da morte, e a mulher permanece caída ali. Isso mostra uma coisa muito importante, e que nós precisamos desde a primeira pregação, e foi inspiração do Espírito Santo, colocarem logo como primeira reflexão a cura interior, porque a cura interior é a chave para qualquer outra cura. Não adianta, porque muitas vezes as pessoas vão até Deus procurando uma cura física, só que o mais importante é a cura interior. A gente vai descobrir por quê. Porque se eu não sou curado interiormente, adiantando um pouco aqui, eu não tomo posse daquilo que Deus faz na minha vida de forma integral. E foi o que aconteceu com essa mulher. Por que ela não se sentiu alegre? Por que ela não se sentiu feliz? Porque no coração dela, porque no interior dela, ela achava que a vida dela não valia nada. Jesus a libertou da morte, mas o seu interior não tomou posse dessa libertação, porque o coração dela não estava curado. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que o ser humano é um ser que possui 3 dimensões. E quais são as dimensões que nós possuímos? Corpo, alma e espírito. Existe um documento do Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes, que diz que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, mas que ele é um só, ele é uno. Em João capítulo 10, versículo 10, o que Jesus disse? Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. O que isso significa? Jesus veio para curar o ser humano plenamente, corpo, alma e espírito. Essas são as 3 dimensões do ser humano, e se há 3 dimensões em nós, significa também que existem 3 dimensões em que males podem nos acometer. Quais são os males? Males físicos, males da alma, males interiores e males espirituais. E mais uma vez, por que é tão importante começar um retiro falando sobre a cura interior? Porque já dizia o padre exorcista indiano, de saudosa memória, o padre Rufus, que esteve aqui no Brasil muitas vezes, que pregou na Canção Nova inúmeras vezes, ele dizia que a cura interior é uma espécie de chave para a cura total da pessoa. E ele dizia assim: sem a cura interior não é possível ser curado de doenças físicas e tampouco experimentar a libertação. E o padre Rufus dava um exemplo, por exemplo, de um viciado. Pense um viciado em drogas, ou um alcoólatra. Ele dizia assim: um viciado dificilmente alcançará a cura definitiva
a menos que seja curado interiormente das causas que o levaram ao vício. E ele dizia assim: sem cura interior, nós permanecemos naquilo que são chamados de hábitos compulsivos de pecar. Por que eu preciso da cura interior? Porque a cura interior me leva à causa de outros problemas físicos e espirituais. Por que eu preciso de cura interior? Porque muitos males, muitos sofrimentos no próprio corpo são causas de coisas que estão profundamente arraigadas, escondidas no meu coração, que vieram talvez lá de coisas de 10 anos, 5 anos atrás, de coisas que aconteceram talvez quando você, quando eu, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Imagina então o quão profundo estão essas dores, essas feridas. Sem cura interior, eu não serei curado fisicamente ou espiritualmente. E é sobre esta dimensão que nós estamos falando, e queremos falar então sobre a importância da cura interior. Jesus dizia, ou melhor, Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 11, algo muito importante, que nos ajuda a entender a importância da cura interior. Foi quando ele disse assim: os males, a contaminação ou as impurezas que o ser humano traz ou pode trazer, não vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. O que Jesus disse? A causa dos homicídios, das coisas ruins, da maldade, surge do coração humano. O que significa? Que um coração não curado interiormente, ele causa outras feridas nos outros e nele mesmo. Daí a importância da cura interior. Daí eu pergunto para vocês, meus queridos irmãos: você quer ser curado interiormente, sim ou não? Sim. Você deseja que o Senhor te cure interiormente, sim ou não? Sim. A pergunta que nós precisamos fazer então é a seguinte: quais são os passos necessários para que nós consigamos alcançar a cura interior? São 3 passos. Eu gostaria que você prestasse muito atenção, porque são passos muito valiosos, e são ensinamentos que padres como o Padre Rufus, que eu já falei aqui, e um outro padre de saudosa memória, que faz uma falta gigantesca, que é o Padre Léo, que foi um padre também que se dedicou muito à questão da cura interior. Ele também fala a respeito desses passos. São 3 passos. E quais são? Preste atenção. O primeiro deles: em primeiro lugar, eu preciso reconhecer a necessidade da cura interior. Eu preciso ter consciência da necessidade que eu tenho de ser curado interiormente. E essa necessidade, esse desejo, essa consciência de querer ser curado interiormente é aquilo que nós chamamos de diagnóstico. É a partir desse primeiro passo que eu vou chegar às causas profundas de coisas que estão escondidas no meu coração e que estão me fazendo sofrer. É a partir dele e da graça do Espírito Santo que eu descubro qual é a área da minha vida, do meu interior, que precisa ser curado. Então, eu tenho consciência de que eu preciso de cura, então eu preciso verificar, preciso fazer um diagnóstico. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro passo. Amém? O segundo passo para a cura interior é remover os bloqueios para a cura interior. E mais uma vez, recorrendo aqui ao Padre Rufus, ele dizia assim, que há 4 principais sintomas que precisam ser analisados, porque desses 4 sintomas decorrem e surgem outros sintomas, e que são os 4 principais sintomas
que nós precisamos ter um olhar um pouco mais profundo para descobrirmos a profundeza das feridas e das mazelas que nós trazemos inferiormente. E quais são? Primeiro, o sentimento de rejeição. Primeiro grande sentimento que eu preciso olhar dentro de mim, preciso verificar se há dentro do meu coração, é a rejeição. E o que é o sentimento de rejeição, meus irmãos? A rejeição acontece quando sentimos que nós não somos amados, respeitados ou valorizados por pessoas que nós amamos. Exemplo: é quando a sua mãe ou seu pai diz para você que ama mais o teu irmão, o irmão X, o mais velho ou o mais novo, seja lá por qual motivo for, do que você. Quantas famílias, quantos pais inconscientemente acabaram destruindo, marcando a vida de muitas pessoas hoje adultas, porque disseram para os seus filhos: eu amo mais o teu irmão do que você, o teu irmão é melhor do que você, você não presta para nada mesmo, por que você não segue como exemplo o teu irmão? Está vendo como você não presta? Eu te disse a vida inteira, hoje o teu irmão tem casa, tem carro, tem um bom emprego, e você está patinando. Por quê? Porque você não vale nada. Sentimento de rejeição, e não há nada pior do que isso. Não há nada pior do que ser rejeitado por pessoas que nós amamos, seja lá por quais motivos forem. Eu sou professor, e eu lembro uma vez que nós estávamos entregando um boletim no final do ano, e nós entregamos um boletim para uma aluna, e ela começou a chorar, desesperadamente. E a gente perguntou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que foi? O que foi? E ela falou assim: hoje vai ser um dos meus piores dias, porque eu consegui tirar uma nota, não era uma nota vermelha, ela tirou uma nota azul, mas tirou uma nota um pouquinho mais baixo do que a irmã mais velha, que dentro da casa dela é a referência de estudo e de filha. E ela começou a chorar, porque a irmã dela conseguiu tirar uma nota melhor do que ela. Veja bem, ela não tirou uma nota vermelha. Sei lá, a irmã tirou, ela tirou 8, a irmã tirou 8,5. A menina chorou por quê? Ela disse que quando ela chegasse em casa, ninguém ia valorizar o azul dela, mas iam apontar para ela e dizer que ela tirou uma nota menor do que a outra irmã. Eu sempre tive um sério problema com algumas pessoas da minha família por parte do meu pai, algumas tias, até descobri que eu fui rejeitado grande parte da minha vida por elas. Sempre tive uma dificuldade de relacionar e nunca entendi por quê. A minha mãe ficou grávida do meu pai, ela tinha 18 anos, meu pai tinha 20, os dois namoravam. Minha mãe é negra, meu pai é branco. E uma das minhas tias é branca, do olho azul e tudo mais. E quando minha mãe ficou grávida do meu pai, a família dele, parte, não aceitou e disse assim: só pode ser golpe desta negra, golpe da barriga. Por inúmeras vezes tentaram fazer minha mãe me abortar, sem mesmo eu ter culpa de alguma coisa, sem mesmo eu existir, sem mesmo eu ter nascido. Inclusive uma das minhas tias, numa discussão, jogou um sapato na barriga da minha mãe, e eu estava lá dentro. E eu não sei se você sabia, psicologicamente falando, uma criança, quando está no ventre da sua mãe, ela sente tudo aquilo que está acontecendo em volta dela. Ela sabe se ela é amada, ela sabe se ela é desejada, ela sabe se ela é rejeitada. As pessoas tinham ódio de mim sem eu mesmo me conhecer. E quando eu nasci, não foi diferente. Eu sempre
trouxe uma culpa muito grande dentro do meu coração, porque minha mãe largou muita coisa que ela fazia na época para cuidar de mim. Quando uma vez ela chegou em casa e algumas dessas tias estavam cuidando de mim, e ela foi trocar minha fralda, eu estava em carne viva, porque eu fiquei o dia inteiro com xixi e com cocô na fralda e ninguém me trocou. E aí eu pergunto, o que eu tinha a ver? O que eu fiz? Aí muito depois, anos depois, que eu descobri a partir da cura interior, que o problema que eu tinha, é claro, porque minha mãe contou a história, até então eu não sabia, eu fui conversar com ela, e saber se tinha acontecido alguma coisa que eu não sabia na minha família, e eu descobri que o problema de relacionamento que eu tinha com as minhas tias, vinha de, antes de ter nascido, rejeição. Então o primeiro grande sintoma que a gente precisa olhar e observar dentro de nós, é se acontece esse processo de rejeição dentro de nós. Por exemplo, muitas pessoas, por conta da rejeição na fase da adolescência ou na fase infantil, hoje tem sérias dificuldades para se relacionar com a mulher, com o marido, com os filhos. Não consegue dizer para o filho, filho, te amo. Não consegue abraçar o filho, por quê? Porque provavelmente lá atrás o pai a rejeitou de alguma maneira, ou o pai nunca disse que amava, ou o pai nunca elogiou. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não conseguem ficar muito tempo namorando, porque passou por um relacionamento em que foi abandonado pela pessoa. E aí não consegue ficar muito tempo no relacionamento, porque tem medo de ser rejeitado de novo. Aí faz o quê? Quando o negócio está ficando sério, termina. Relacionamento pode estar o melhor relacionamento do mundo. O que a pessoa faz? Ela acaba com o relacionamento. Por quê? Porque provavelmente há algo no coração, no seu interior, uma ferida no coração, uma ferida interior, que vem à tona nos seus relacionamentos. Vocês estão percebendo o quanto que a cura interior é fundamental, o quanto ela é importante? Sem cura interior a gente não consegue ser feliz. Sem cura interior a gente não consegue ser aquilo que a gente precisa ser. Rejeição. Então a gente precisa olhar para dentro de nós e perceber, em algum momento da minha vida eu fui rejeitado. Eu rejeito as pessoas, as amizades. Por quê? Eu não consigo ficar muito tempo num relacionamento. Por quê? O que aconteceu no passado? O que eu estou trazendo dentro de mim, que acabou criando uma barreira, que acabou criando uma forma de defesa inconsciente? A gente precisa olhar para isso, amém? Segunda coisa, segundo sintoma que nós precisamos analisar, é o sentimento de inferioridade. O sentimento de inferioridade se refere no relacionamento que nós temos com a gente mesmo. É um relacionamento que a gente tem conosco, com Douglas. A forma que eu me vejo, a forma que eu me olho, a forma com que eu me percebo. E quando geralmente esse processo, esse sentimento de inferioridade cresce, nasce, aparece nas comparações. Primeiro, comparações exteriores. Você não é tão inteligente como o seu irmão, deixa que ele me ajuda. Você não é tão bom como fulano de tal. Você não sabe fazer, deixa que essa pessoa faz para mim. Você não é tão bom. Ai, deixa, depois eu peço ajuda de outra pessoa, vai. Ah, já me estressou, não serve para nada também, não presta para nada. Você não vai fazer? Então deixa. Tudo bem, depois fulano de tal faz. Fazer o quê? Ele está viajando, vai voltar daqui um mês, mas eu prefiro esperar um mês do que ter a sua ajuda. Seu imprestável. Nem para lavar uma louça você serve, você presta. Não sabe nem arrumar uma cama.
Acho muito difícil que um dia você vai conseguir casar, porque ninguém vai aguentar viver com você, morar com você. Você não presta. Você não vai ser ninguém na sua vida. Você é um zero esquerdo, um zero à esquerda. Ave, por que você nasceu? Por que eu não te abortei? Você é um lixo. Você é um fracasso. Você é uma desgraça. Quantos de nós fomos vivendo a nossa vida ouvindo estas mentiras? Porque se tem uma coisa que isso são mentiras. Você é capaz, você consegue sim, irmão. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para brilhar. Mas nós crescemos ouvindo essas mentiras que foram fazendo do nosso coração campos minados. Quantos de nós temos um coração minado? Sabe o que é ter um coração minado? É quando a gente ouve o mínimo. Deixa que eu faço, vai, depois é o suficiente. Eu ficar bravo, eu ficar irritado. Por quê? Isso remete a coisas que eu ouvi no passado, de que eu não valia nada. Aí juntando isso a fatos exteriores, o que eu começo a fazer? Eu mesmo começo a fazer um processo de comparação para me diminuir. Num processo autodestrutivo que acontece no aspecto social, físico ou no aspecto econômico. Vou dar alguns exemplos aqui. Aspecto social. Lembra lá aquele cara popular na escola, quando você estudava e você não era? Lembra quando você via todo mundo andando com aquela pessoa que era famosa da escola e você ali de canto? E você pensava assim, como eu queria ser que nem aquele cara, mas eu não posso ser que nem ele, porque ele é muito bom, mas eu não sou. Ou no aspecto físico, que é um dos mais diabólicos que nós fazemos, as comparações. Cabelo da fulana é muito melhor do que o meu. Se eu tivesse aquele cabelo. Olha o corpo daquela mulher, se eu tivesse aquele corpo de verdade, eu seria feliz. Se eu não fosse essa gorda, eu seria muito feliz. Eu me odeio. Eu não me aceito. Que raiva que eu tenho de mim. Olha o tamanho desse nariz que eu tenho. Olha o tamanho dessa orelha. Eu pareço Dumbo. Eu odeio quem eu sou. Eu não me aceito. Olha esse rosto aqui, tão de espinha que tem nele. Olha as marcas de espinha, esses buracos, eu me odeio. Por que eu nasci assim? Não vou sair para lugar nenhum mais também. Vou dar uma desculpa qualquer. Não vou sair não tem roupa que serve em mim. Não dá. Eu não posso. E aí nós vamos nos afundando no complexo inferior, achando que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, porque fulano de tal tem um corpo mais bonito do que o meu, porque fulano de tal tem um cabelo mais bonito do que o meu, e que eu não posso ser feliz. É verdade, os meus pais tinham razão. É verdade, a minha professora de matemática tinha razão, a minha professora de português tinha razão, o meu chefe tinha razão. Eu não presto para nada. Eu tenho que ser infeliz mesmo. Eu não sirvo para nada. Nossa, olha a namorada do meu ex-namorado. Eu entendi porque ele me largou, ela é muito mais bonita do que eu. Olha só o namorado da minha ex-namorada, cara. Que ódio. Ele é tudo que eu gostaria de ser e de ter.
Olha o carro que ele tem, e eu não tenho nem carteira de motorista. Olha a casa que fulano de tal tem, e eu moro num barraco. Eu odeio a minha vida. E eu tenho certeza, se eu ganhasse na Mega Sena, eu seria uma pessoa muito feliz, porque eu teria a casa que eu tenho dos sonhos. Daí eu poderia levar os meus amigos lá em casa, sabe? Eu não levo ninguém lá em casa porque eu tenho vergonha da casa que eu moro. Eu não vou levar ninguém lá na minha casa porque certamente ninguém vai me aceitar. Deus que me livre, eu tenho vergonha. E a gente vai se reduzindo, vai se reduzindo, vai se reduzindo. E o que esse sentimento vai nos levando? A dois. Primeiro, ao sentimento de ódio contra nós mesmos. Quantos de vocês que estão sentados aqui já disseram para vocês mesmos, olhando no espelho: eu te odeio, tenho raiva de você? Percebe o quanto a cura interior é muito importante e que nós não seremos felizes plenamente se o nosso coração não for curado. O primeiro é o ódio. E a segunda consequência desse complexo, se ele não é cuidado, é pior, que é o extremo, é a autodestruição. Quantas pessoas, infelizmente, tristemente, tiraram a sua própria vida porque se odiavam? Quantas pessoas escreveram cartas para tentar explicar o inexplicável? Se suicidaram na varanda de casa, colocaram uma corda. Por que na varanda de casa? Porque o que a pessoa sempre quis foi chamar atenção. Então inconscientemente o que ela pensa? Eu vou me suicidar aqui na varanda porque todo mundo vai me ver. Eu sei que isso daqui é pesado o que eu estou falando. É preciso ser dito, irmão. É preciso trazer isso à luz. Isso precisa sair das trevas. Porque Jesus quer te libertar, irmão, desse sentimento que pode te destruir, desse sentimento que pode acabar com a tua vida. E não é o que Deus quer. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Porque Jesus não ficará satisfeito vendo você vindo à igreja, estando na missa, estando no grupo de oração, fazendo um retiro, e mesmo assim, na frente dele, na presença dele, trazendo traumas dentro do seu coração. Jesus veio para te dar vida em abundância. Perdão. Jesus não quer que você fique maquiando esses problemas interiores, levando e deixando as coisas acontecerem. Não, irmão, é preciso dar um ponto final nisso daí. É preciso tirar isso dentro do teu coração e pedir que o Senhor te cure desses sentimentos. Eu lembro ainda, quando eu morava em São Paulo e fazia faculdade, eu estudava no 5º andar. A faculdade tinha uns 3 prédios, e um dos blocos lá ficava no 5º andar. E a gente tinha lá salas, e tinha um vão assim que você via lá embaixo, né, a cantina e tal e tudo mais. E um dia, uma das noites mais infelizes da minha vida, um jovem que pulou do último andar, que se suicidou, porque há 2 dias uma garota que ele estava se relacionando da sala largou ele e voltou para o ex. E ele já era uma pessoa que trazia problemas, depressão, não aguentou e pulou, simplesmente pulou, do 6º andar, 5 minutos antes do momento do intervalo. Imagina se tivesse gente aqui, seria muito pior do que foi. Por que isso? Por que a pessoa faz aquilo ali? E era comum, uma pessoa que vem de São Paulo, cidade grande, por exemplo, às vezes você chegar atrasado no trabalho porque alguém se atirou no metrô, nos trilhos, se suicidou. E era comum você ouvir pessoas sem coração, sem sensibilidade pensar assim: por que não morreu em casa, não se matou em outro lugar?
se matou no metrô para atrapalhar a vida de todo mundo, agora eu vou chegar daqui só 2 horas no trabalho. Olha o coração das pessoas, né? Mas por quê? Em público, justamente porque a pessoa está gritando, estava pedindo ajuda, estava trazendo coisas dentro do coração dela que virou uma bomba. O terceiro sentimento é o sentimento de culpa. E aqui a gente volta na adúltera. Por que ela estava ali mesmo depois de Jesus ter feito o que fez, ela ter continuado caída no chão, cabisbaixa, derrotada? Sentimento de culpa. O que é o sentimento de culpa? O sentimento de culpa surge, geralmente, quando nós cometemos muitos erros e sentimos que por causa desses erros nem Deus pode nos perdoar. Quantas pessoas estão caindo ou vivem nesta armadilha? Já se confessaram, já pediram perdão a Deus, mas ainda continuam se culpando de coisas que fizeram no passado. Eu não me perdoo, eu não aceito o que eu fiz de errado, e chora, e sofre, e se castiga, e se pune inconscientemente, porque esse é um tipo de sentimento que leva a esse outro sentimento, e por isso que a gente está dizendo que é tão importante primeiro olhar para esses 4 sintomas que nós estamos falando, porque eles levam a outros. E qual que é uma das consequências do sentimento de culpa? A autopunição. Não, eu mereço sofrer. Não, eu tenho que me ferrar mesmo. De tantas coisas erradas que eu fiz na minha vida, eu mereço. Não, eu sou culpado. Cara, acho que nem Deus pode perdoar o que eu fiz. Quais são as outras consequências disso? Além da autoflagelação, depressão profunda e suicídio. Irmão, é preciso, em nome de Jesus, que nós desejemos que o Senhor nos toque e nos cure profundamente, interiormente, porque senão isso vai nos destruir. Todos nós erramos, todos nós pecamos. Ei, você errou? Ok, peça perdão, levanta a sua cabeça e segue a tua vida, e para de dizer para você mesmo, tudo isso de ruim que eu estou colhendo hoje, certamente é consequência das coisas erradas que eu fiz no passado. Quantas pessoas dentro da igreja, que comungam corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, dizem isso? Quantos cristãos, filhos de Deus, acreditam nessa besteira e nessa mentira diabólica, que o sofrimento, que a doença, que o desemprego que você está passando na tua vida, você merece, porque você fez muita coisa errada no passado? Mentira. Mentira, porque Jesus no madeiro, na cruz, Ele derramou até a última gota de sangue dele, para pagar todas as suas dívidas. Não há mais culpa, porque Jesus anulou a culpa, Jesus anulou a condenação. O próprio Jesus, com a sua própria vida, morreu, irmão, para que você não se sinta mais culpado. Aleluia! Mais uma vez, por favor, olha para a pessoa do seu lado aí e fala assim: meu irmão, para de ser um bocó. Chega de culpa. Para de se culpar, que Jesus te perdoou. Diz assim: se Jesus mais não liga, por que você está perdendo o seu tempo e a sua vida com isso ainda? Amém. E por último, o 4º sentimento é o sentimento de medo, que também tem uma causa interior. E quando eu estou falando de sentimento de medo, são medos além do normal. Exemplos aqui que eu coloquei: medo além do normal de escuro.
Pelo amor de Deus, o que tem no escuro? Quantas pessoas têm medo do escuro, um medo infundável, sem lógica? Sentimento de medo. Medo de doença, de ficar doente. Como que é o nome daquele povo que vive tomando remédio? Hipocondríaco, né? Hipocondríaco, a gente, qualquer coisa, deu uma espirrada, já vai tomar remédio. Deu uma espirrada, já vai lá no posto, já vai na farmácia pedir uma injeção. Medo de ficar doente. Medo de ter um câncer, medo de ter um AVC, sei lá, e vive com medo. Não é normal, gente. Outro medo, medo de multidão. Medo fora do normal. De jeito nenhum falar na frente, mas de jeito nenhum não vou. Nem com reza brava, não vou. Pelo amor de Deus, e chore, passa mal. Não quero não. Não falo não, né? Tá amarrado em nome de Jesus, não vou na frente não. Que medo é esse, irmão? Não precisa. Medo da solidão. Medo de ficar sozinho em casa. Quantas pessoas são assim? Está dentro da tua casa, as portas trancadas, o portão trancado. O que a benção faz? Acende tudo as luzes de casa, põe música alta ou coloca a televisão ligada bem alto e fala: Deus que me livre, é só assim que eu fico em casa. Gente, eu vou precisar contar essa, minha mãe vai me perdoar. Mas essa semana minha mãe estava em casa, ficou uma semana aqui, veio de São Paulo. E na quinta-feira, eu e a Dani trabalhamos. A Dani dá aula na faculdade lá da cidade, dá aula de Direito, no curso de Administração. E eu trabalho na biblioteca, coordeno lá a biblioteca e tal, e dou aula no colégio de manhã, enfim. Na quinta-feira, então, um dia que os dois ficam fora de casa, praticamente o dia inteiro e à noite, né, 10h30 da noite a gente volta. Minha mãe tinha ido na missa lá na paróquia, chegou umas 9 horas lá em casa e mandou uma mensagem falando assim: filho, não demora muito para vir embora não, assim que hora de vocês aí de vir embora, não vem embora não, que eu tenho síndrome do pânico. Eu falei: oxe, de onde que vem essa síndrome do pânico? Da tua cabeça, que eu não estou sabendo se tem medo, síndrome do pânico, medo do escuro e tal. E veja bem como é um negócio tão infundado, que ela chegou, sentou no sofá, e a casa é um pouco grande, o apartamento é grande, com vontade de ir no banheiro, com vontade de comer. Ela sentou ali, só teve coragem de ir correr para pegar um travesseiro e um cobertor para ficar embolada, não foi no banheiro e não foi comer. Quando a gente chegou lá para as 10h30, ela levantou do sofá para fazer as coisas que tinha que fazer. Falei: mãe, você está me tirando. Para que isso? Medos infundados, amém? Então esses são os sentimentos dentro do diagnóstico que nós estamos falando, que é preciso ser feito. Então, só para voltar aqui, para a gente ir encerrando, para a gente caminhar para o momento de oração, permita eu voltar aqui, que eu sei que eu falei bastante coisa, então para a gente recordar. Primeiro, então, quais são os passos para a cura interior? Primeiro, reconhecer a necessidade da cura interior. Segundo, remover os bloqueios para a cura interior, observando os 4 principais sintomas, que são: primeiro, sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, sentimento de culpa e o sentimento de medo. Daí nós voltamos para os passos e para o último passo. E qual é o passo? Depois que eu desejei essa cura, depois que eu tive consciência de que eu tenho essa necessidade de ser curado interiormente, depois que eu fiz o diagnóstico e observei atentamente esses 4 sentimentos, o que eu preciso fazer? A oração. Porque é pelo poder do Espírito Santo, é pela graça do Espírito Santo que eu vou chegar a esta cura. Porque quem cura é o Espírito Santo a partir da minha abertura de coração. Você deseja, irmão,
Deus te cure? Você deseja, irmão, ser curado interiormente? Você deseja que Deus arranque do seu coração sentimento de rejeição, de culpa, de inferioridade, de medo? Sim ou não? Quero que você fique em pé agora em nome de Jesus. E nós vamos orar. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos porque nós sabemos a importância da cura interior. O quanto a cura interior é determinante para todo este retiro. E você precisa ter consciência disso, irmão, que é necessário que você seja curado interiormente, para que de fato você faça uma experiência plena de cura, para que a cura possa te atingir no corpo, na alma e no espírito. Feche os teus olhos um pouco em nome de Jesus, e coloque aí a mão no seu coração. E eu quero convidar você a fazer esses passos que nós falamos aqui. O primeiro passo é reconhecer a necessidade da cura interior. E eu queria que você, com as suas palavras, fosse dizendo aí para o Senhor o quanto você precisa de cura interior. Vá dizendo para o Senhor o quanto você sabe que essa cura é necessária. Vá dizendo para Jesus: Jesus, eu tenho consciência de que eu necessito ser curado interiormente, Senhor. Que há coisas em mim que precisam ser curadas, Senhor. Há coisas dentro do meu coração que vem lá de trás, lá do passado, Senhor, que precisam ser curadas. Senhor, eu reconheço. Cura, Senhor, tudo que precisa ser curado no meu coração, Senhor. Sintomas que eu trago dentro de mim, Senhor, e que trazem um impacto negativo muito grande na minha vida e na minha história. Senhor, eu quero pedir que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa passear comigo na minha vida, na minha história, Senhor. E me ajude a recordar, Senhor, se em algum momento da minha vida eu fui rejeitado, se em algum momento da minha vida, Senhor, da minha história, eu fui rejeitado por pessoas que eu amo, por pessoas que eu valorizo, Senhor. Senhor, eu preciso da graça do Teu Espírito Santo, para que eu volte, Senhor, à minha história. E para que eu verifique, Senhor, se há em mim um sentimento de inferioridade, ou se esse sentimento de inferioridade que eu trago no meu coração é resultado, Senhor, de um processo de comparações,